Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Uma aparição debaixo da árvore de Natal. A moça que nos conta esse relato tem 31 anos e mora em Minas Gerais. Bom, ela conta que era época de Natal. Então ela, o marido e a filha montaram uma árvore de Natal na sala, toda decorada com luzes de cor azul. Só que ela diz que nessa época ela estava tendo uns pesadelos assim ferrados, sabe? Ela acordava gritando copiosamente, agarrando no braço do marido dela, sabe? E acordava se sacudindo na cama, mas a hora que ela acordava, ela não se lembrava de nada. Um dia ela estava dormindo e acordou com sede. Então ela se levantou, foi até a cozinha para pegar uma garrafinha d'água. Ainda meio sonolenta e tal. Só que ela disse que não estava escuro, por conta das luzes do pisca-pisca de Natal que estavam acesas ali na árvore, na sala, e da luz do poste da rua que entrava pela janela. Só que então ela viu uma criança muito branca, agachada embaixo da árvore de Natal. O cabelo dessa criança era bem lisinho, bem preto e curtinho. E diz que essa criança olhava para ela com os olhos arregalados. Bom, ela conta que não teve outra reação senão gritar, jogar a água em direção à árvore de Natal e sapatear. O marido dela acordou desesperado e foi correndo na direção dela saber o que estava acontecendo. E ela só apontava para a árvore de Natal, mas nesse momento não tinha mais nada lá. Mas aí ela contou tudo o que aconteceu e que ela viu para o marido dela, mas diz que desde esse dia ela nunca mais montou árvore de Natal. Uma criança pegou no meu braço? A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu uns 2 anos atrás. Ela conta que foi dormir por volta das 11 horas da noite, era um sábado, e ela tinha trabalhado o dia todo no plantão de uma clínica de hemodiálise, onde ela é técnica de enfermagem. Então ela estava muito cansada, chegou em casa, tomou um banho e logo foi deitar. Quando foi lá pelas 2 horas da manhã, mais ou menos, ela sentiu uma mão pegando no braço dela e era uma mãozinha pequena. Por isso ela achou que fosse o filho dela, o Pedro, de 10 anos. E aí ela ouviu baixinho: "Posso deitar aqui com você?" E ela respondeu: "Pode, filho." Ela se afastou um pouco e deu espaço para o filho dela deitar. Só que nessa, o marido dela acordou e perguntou: "Com quem você está falando?" E ela respondeu: "Com o Pedro, ele pediu para dormir aqui." Foi então que o marido dela disse: "Não tem ninguém aqui. Você esqueceu que os meninos foram dormir na casa da minha mãe?" Ela conta que nesse momento ela gelou. E aí ela pensou: "Poxa, então quem é que está aqui do meu lado?" Foi quando ela sentiu aquelas mesmas mãozinhas acariciando o cabelo dela. Ela conta que se arrepiou inteira. E aí ela pensou, tipo, seja quem for, vá embora e siga o seu caminho. E então ela sentiu um leve beijo na testa e adormeceu. Bom, ela não sabe quem era, mas ela acredita que não devia ser nada ruim. Mas até hoje ela se pergunta: quem era aquele espírito? Será que era mesmo o espírito de uma criança? O que estava fazendo ali com ela? Por quê? Os quadros da mansão assombrada da minha avó. A moça que nos conta esse relato vai contar mais uma história aqui da casa assombrada da avó dela, que ela já contou um relato anteriormente, não lembro se foi no ao vivo ou no gravado, acho que foi no ao vivo. Enfim, ela vai falar um pouco mais aqui da personalidade da avó dela. Bom, ela diz que a avó dela, sim, era uma pessoa 100 anos à frente do tempo dela. A avó se formou na faculdade em uma época que só homens se formavam. E ela casou-se 3 vezes. Os 3 maridos morreram. E quando ela estava para se casar uma 4ª vez, não deu tempo, pois ela faleceu aos 85 anos. Bom, como ela disse anteriormente aqui, a casa da avó dela, se não me engano, era em Minas Gerais, não tenho certeza, era uma casa enorme. E diz que acontecia tanta coisa estranha nessa casa que durante a noite fazia a fila da galera para usar o banheiro de cima, porque todo mundo tinha medo de descer sozinho para usar o banheiro de baixo, ou seja, para usar os banheiros de baixo.
Bom, então em uma dessas reuniões de família, que a família inteira se encontrava nessa casa enorme aí da avó, numa dessas reuniões a galera tinha tomado muita cerveja. Sendo assim, de madrugada todo mundo queria levantar para fazer xixi. Só que o banheiro de cima estava em obras. Sendo assim, a galera formou uma turma para descer tudo junto, fazer xixi nos banheiros de baixo e combinaram de voltarem todos juntos para voltar para os quartos. Olha o medo de ficar sozinho na casa. Beleza. Quando chegaram na sala do térreo, um quadro que estava na parede caiu. Tá, mas aí eles pensaram que o prego caiu da parede, né? E o quadro caiu. Então um primo foi lá, catou o quadro e voltou no lugar. Só que quando ele colocou o quadro no lugar, aí foi um festival de quadro caindo da parede de tudo quanto é canto. Todos os quadros, pá, 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 começou a voar tudo da parede. Detalhe, todos os pregos continuavam fincados na parede, não eram os pregos que caíam. Alguma coisa arrancava os quadros do lugar e derrubava tudo no chão. Quanto ao xixi, quem fez no banheiro fez, quem não fez, fez nas calças ali mesmo. Todo mundo correu escada acima, ninguém teve coragem mais de descer ali. Só que quando acordaram no outro dia de manhã, todos os quadros estavam em seu lugar nas paredes. E para ajudar, as tias dela e a avó diziam que estava todo mundo manguaçado, por isso viram coisas de madrugada. Ah tá! Pois bem, no dia seguinte, depois do almoço, reuniu ali a galera numa sala do piso superior para conversar banalidades, falar mal de quem não estava presente. Quando de repente os quadros da escada começaram a cair todos, sozinhos de novo, agora de dia, e os pregos continuavam na parede. E por falar em quadros, ela conta que nessa sala tinha duas paredes. Em uma parede tinha foto dos antepassados mortos e na outra parede fotos dos vivos. E nessa época a sobrinha dela tinha 4 anos e estava internada no hospital com uma pneumonia grave, mas ela estava muito mal mesmo, que os familiares estavam realmente pensando que ela não ia sair dessa. E ela conta que ela estava lá conversando com a avó dela na sala, quando de repente ela percebeu que a foto dessa sobrinha de 4 anos estava na parede da galera morta, na parede dos parentes mortos. Imediatamente ela gritou para a avó dela e disse: "Vó, a Lia está na parede dos mortos, vamos tirá-la dali agora." E elas tiraram o quadro dali. E milagrosamente, 2 dias depois disso, ela teve alta do hospital. Ficou boa. Algo sorriu para mim no meu quarto. O moço que nos conta esse relato é de Vargem Grande do Sul, São Paulo. E isso aconteceu com ele, no quarto dele. Ele diz que é costume dele ficar até tarde mexendo no celular, coisa que ele sempre faz. Então, numa noite de sábado, estava lá ele mexendo nas redes sociais dele e ficou até umas 4 da manhã, mais ou menos, isso deitado na cama dele mesmo, quando resolveu desligar e dormir. Então ele desligou, colocou o celular dele junto a uma prateleira que ele tem, porque ele dorme numa treliche, e se aquietou para dormir. E ele diz que a casa dele fica bem escura e o quarto onde ele dorme com mais 3 irmãos também fica com a porta fechada e totalmente escuro. Só que nessa noite, um dos irmãos dele não estava em casa, ele estava numa festa. Os outros irmãos estavam dormindo ali já também. Então ele se aquietou para dormir e se virou de costas para outra treliche que tem no quarto. Mas ele diz treliche aqui porque aqui é onde dorme a irmã e o irmão mais novo. Treliche para mim é uma beliche com 3 camas, que a última vai parar quase no teto, não é? E beliche tem 2 camas. Talvez o que ele esteja falando é uma beliche com uma cama auxiliar que vem debaixo da cama. Então talvez ela tenha o mesmo tamanho, a mesma coisa de um beliche, mas sai uma cama auxiliar debaixo das 2, porque dorme ele e o irmão em uma e a irmã e o irmão em outra. Ele e mais 3 irmãos no mesmo quarto. Então deve ser um beliche com cama auxiliar embaixo.
E ele lá, deitado para dormir de costas para outra beliche ou triliche ali, quando em um movimento ali, para ele se ajeitar melhor, ele viu sentado em cima do beliche, no lugar do irmão dele, que no caso esse irmão estava na festa, ele viu ali uma coisa sorrindo para ele. Ele disse que os dentes eram muito brancos e quadrados. Só que esse sorriso estava meio que flutuando ali no ar. Ele disse que o ser que estava ali devia ser muito escuro para ele não enxergar nada. Ele conta que no momento ele paralisou, mas aí depois de um tempinho ele conseguiu pegar o celular dele e jogou a lanterna naquilo para ver o que era. E quando ele colocou a lanterna do celular ali, aquilo simplesmente sumiu, o sorriso desapareceu, sumiu. E ele disse que aquilo não era uma ilusão de ótica ou um efeito do sono, porque primeiro, ele não estava nem com sono, mas ele disse que tinha alguma coisa lá, ele sentia que tinha alguma coisa lá. Ele levantou, acendeu a luz do quarto e ficou assim esperando o irmão dele voltar da festa. Foi só quando o irmão dele voltou da festa que ele conseguiu dormir de novo, só que com as luzes acesas. No dia seguinte, ele contou para a mãe dele o que ele viu e a mãe acreditou nele e disse ainda que era bom, era melhor que eles mantivessem a luz da cozinha acesa durante a madrugada, que da cozinha dava para refletir a luz no quarto deles, se deixasse a porta um pouco aberta, que não era bom ter aquela escuridão para eles. Todos, principalmente ele, deveriam rezar e rezar muito para aquilo não voltar mais. Será que aquilo estava relacionado de alguma forma com o irmão que estava numa festa? Cadê a menininha? O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu no início de maio de 2019. Ele conta que nesse dia ele levou a esposa dele para fazer o cabelo num salão lá que ela gosta. E o que ela ia fazer no cabelo ia demorar mais ou menos umas 2 horas. Então, para ele não ter que deixar ela lá, voltar para casa e depois voltar de novo para buscar, para não perder viagem, ele resolveu durante esse tempo ficar dando uma volta num parque que tinha lá perto, que é o Parque Ecológico da Vila Prudente. E esse parque fica ao lado do crematório da Vila Alpina. E parte desse parque também passa atrás do crematório e do cemitério da Vila Alpina. O parque tem formato de L. Enfim, em uma dessas voltas que ele estava dando pelo parque, ele viu uma menininha de aproximadamente uns 10 anos de idade, próxima ao muro que divide o parque do cemitério. E assim que ele viu essa menina, logo ela agachou e acabou sumindo por conta do mato alto ali naquela parte. Ela se abaixou atrás daquele mato lá. Ele achou estranho, porque uma área com mato alto daquele jeito poderia ser perigoso para uma criança. Então ele foi se aproximando e se aproximou a cerca de 10 metros do local ali e não tinha criança nenhuma. A menininha desapareceu. Ele achou muito estranho e muito interessante também, pois ele viu aquela menina claramente ali na frente dele. Não foi um vulto que ele viu pelo canto de olho, alguma coisa assim. E ele diz também que essa parte do parque tem árvores muito altas e bem próximas umas das outras, então fica uma área meio sinistra. Ali é bem mais escuro que o restante do parque. E uma menina ali sozinha que sumiu. Antes de continuar, olha só a nova estampa aqui da Loja Assombrada. É a camiseta Costelinha, eu não sei se é assim que o Matheus está chamando, mas é aqui ó, um esqueleto que brilha inteirinho no escuro, uma camiseta muito divertida, está à venda lá na Loja Assombrada. Bom pessoal, se gostaram dos relatos de hoje, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!